O Exterminador do Futuro é uma das mais icônicas franquias da ficção científica. A imagem do T-800 surgindo das chamas, da guerra do futuro, do desespero da humanidade lutando pela sobrevivência e da esperança de um futuro melhor, agora fazem parte do imaginário do gênero e, claro, da cultura pop como um todo, com algumas das cenas mais famosas e lembradas de todos os tempos. Hasta la vista, baby. O combo Exterminador do Futuro e a sua sequência Exterminador do Futuro 2 funcionam tão perfeitamente como duas obras-primas que é até difícil imaginar uma sequência que não seja a obra magna de ação de James Cameron. Mas e se eu disser que existe um Exterminador do Futuro 2 antes de O Exterminador do Futuro 2? Uma história lançada em 1990, poucos meses antes da sequência cinematográfica, em um mundo onde as regras e imagens dessa franquia ainda eram apenas especulações entre os fãs. Uma história que expande o original, mas também o justifica, que amplia sua parte filosófica e que, o melhor de tudo, se passa todo na Guerra do Futuro. Essa é a história de Terminator The Burning Earth, ou Exterminador do Futuro Terra em Chamas, ainda nos selvagens anos 90, quando o assunto eram as histórias em quadrinhos, e que além disso tudo, ainda tem a curiosidade de ser onde surgiu uma lenda da nona arte, Alex Ross. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar sobre uma relíquia, quase uma excentricidade, uma parte esquecida, mas ainda assim fascinante de O Exterminador do Futuro, que eu acho que ainda tem muito a nos dizer sobre os terrores das guerras que vivemos aqui no futuro. As sequências em outras mídias sempre foram algo que me fascinaram. É incrível ver como eram as guerras clônicas antes de Lucas fazer a sua trilogia prequel, como era a continuação de Tron, mantendo o mesmo estilo do original antes de Tron Legacy surgir, ou como era a sequência de Aliens o Resgate antes de Alien 3 começar a derrocada da franquia. E por alguns meses tivemos exatamente o mesmo com o Exterminador do Futuro. Para ser justo, a franquia, desde o estrondoso sucesso do primeiro, sempre ganhou várias expansões em livros, arcades e também nos quadrinhos, como na extinta Now. Histórias que são bem malucas e elas merecem um vídeo um dia. No entanto, Terra em Chamas se diferencia na sua proposta. Enquanto os quadrinhos anteriores queriam entregar uma experiência de um quadrinho e todas as suas maluquices, a proposta do roteirista Ron Forcher, também da Now, e de Alex Ross, era um final oficial para a série na editora, que estava no processo de perder os direitos de adaptação. A ideia não era entregar uma experiência de leitura, mas uma experiência cinematográfica em suas páginas, uma experiência que seria o verdadeiro primeiro Exterminador do Futuro 2. Está chovendo por 2 semanas. Eu nem me lembro como é o sol. Frio, umidade, lama. Eles dizem que o inferno é quente. Eles mentiram. Terra em Chamas se passa no clima frio e úmido da Guerra do Futuro, um dos futuros mais aterrorizantes da ficção científica e que dificilmente é bem explorado como deveria. A história começa 40 anos após o dia do julgamento, mostrando Connor liderando a sua unidade em uma guerra que já parecia perdida. E sim, se você conhece bem a lore do Exterminador do Futuro, vai perceber uma discrepância já na segunda página. 40 anos depois do dia do julgamento é 2037. A Guerra do Futuro acaba em 2029 e isso já tinha sido estabelecido lá em 84. Mas acostume-se, isso vai ser bem recorrente nesse quadrinho. Forcher mesmo disse que não era um grande fã de Exterminador do Futuro, ele não acompanhava muito a história antes de começar a escrever a série da Now. E na época não existia as Wikifandom para ajudar ele a pesquisar várias informações sobre o que tinha acontecido ou não. Mas mesmo assim, parece que ele não prestou atenção no primeiro filme e no que já estava estabelecido sobre essa história. Isso faz com que essa narrativa acabe cheia de incongruências. Incongruências o suficientes para irritar qualquer fã. No entanto, ele era muito fã de histórias de guerra, e isso dá pra ver muito bem na sua escrita. A história tem como personagem principal ninguém menos que John Connor, aqui apelidado de Bear, ou Urso, por algum motivo. Nessa época, ninguém ainda tinha visto John Connor, ele era apenas uma lenda contada por Kyle Reese no primeiro filme. Então temos uma versão bem diferente do que seria estabelecido posteriormente. Similar ao primeiro filme, vemos uma ação militar da Resistência, um comboio que logo é emboscado pelos Hunter Killers da Skynet. Primeiro um par de HKs aéreos e depois o temido HK Tank. Algo que gosto desse quadrinho é como ele pega a sensação de desespero do primeiro filme, que por si só já era grande, sobre como o futuro seria sombrio e transforma isso em seu tema principal. Há um grande ar de melancolia, muito longe da versão mais brilhante e esperançosa que era o segundo filme, e essa sensação sempre foi um dos pontos fortes do filme original.
Vemos que a Resistência luta bravamente contra os HKs, mas eles ainda são muito poderosos. E como o próprio Connor aponta, em um futuro tão sombrio, até mesmo as vitórias rapidamente se tornam fracassos, com o HK aéreo que eles conseguem derrubar, caindo em cima de um dos veículos do comboio, sem menos dar tempo dos humanos comemorarem. Connor também relata que nos últimos meses a Skynet começou a aumentar a sua campanha de aniquilação. Mesmo com seus HKs, com a fome, com o frio e com toda a sua violência, os inimigos da humanidade ainda achavam que estavam matando lento demais e passaram a adotar o uso de armas químicas, mais especificamente agentes nervosos, dispersados através de um gás que mata em apenas 10 segundos. 10 segundos de dor excruciante. A história continua acompanhando os membros da Resistência lidando com as ameaças da Skynet, com táticas que já conhecemos, como o uso de C4 e explosivos para derrubar os poderosos, porém lentos, tanques. Mas, de novo, até mesmo as pequenas vitórias trazem grandes custos. E temos então a primeira visão de Connor, com o cabelo comprido, barba branca, dessa vez explorando bem a visão da figura messiânica que ele é, e com um rosto cansado, mas ainda assim lutando, mostrando ser um exímio atirador, conseguindo derrubar um HK com um único tiro de um canhão phaser, e em questão de segundos todos já estão correndo novamente, fugindo dos exterminadores, fugindo da guerra, tentando sobreviver, sem tempo para descansar. Corra e lute, até que a sua respiração doa. E um detalhe que eu acho fantástico é como o Ross desenhou esse Connor, claramente com base em Linda Hamilton, mas pegando alguns traços de Michael Biehn, nos dando um personagem similar a como, talvez, John seria na vida real. Depois que o grupo consegue uma pausa, vemos o que é para mim o mais importante momento desse quadrinho, e para ser sincero, um dos melhores de toda a franquia. Uma parte brilhante da história que entende sobre o que o Exterminador do Futuro realmente é. Connor, cansado de uma vida de constante sofrimento, cansado de não conseguir mais dormir, de não parar de lutar, considera a morte como uma possibilidade de descanso. Lembrando que isso é bem antes do universo todo feliz de Exterminador do Futuro 2. Então esse é um momento aterrorizante, mas que faz muito sentido, quando aquele que sabemos que é o salvador da humanidade contra as máquinas, coloca o cano de uma arma na sua boca. E isso conversa muito bem com os temas do primeiro filme, com os seres humanos comendo ratos, bombardeados 24 horas por dia, caçados por uma força militar superior. Para que resistir? Para que continuar? Por que continuar lutando quando é tão cansativo tentar salvar uma espécie que desenhou a sua própria forma de destruição? Como continuar nesse ciclo tão exaustivo de resistência quando a aniquilação é uma certeza? Por que não perder as esperanças? Então Connor ouve que um dos soldados está com a perna presa nos escombros e não consegue sair, e também que um tanque está se aproximando. Mas mesmo assim, o seu companheiro de luta, Joey, se recusa a sair da frente do tanque. Para a surpresa de Connor, Connor não entende o porquê, mas Joey se recusa a abandonar a sua colega. É quando o tanque passa por cima dos dois que Connor dispara para a ação, atirando inutilmente contra o gigante metálico que deixa para trás apenas os restos dos humanos que ele atropelou sem remorso. Então Connor finalmente entende. Joey não deixou que outro humano morresse sozinho, mesmo que os dois morressem por causa disso. E é isso que nos torna humanos no fim das contas. A empatia, a solidariedade, a capacidade de se sacrificar não só para salvar outros humanos, mas para mostrar que a nossa ligação deve ir até o fim. E se não podemos salvar aqueles que estão precisando, preferimos morrer juntos para que eles não morram sozinhos. Que mesmo que não podemos salvar o mundo, precisamos salvar a nossa humanidade. Isso faz com que ele não apenas peça perdão pela sua falta de empatia, por considerar desistir de tudo quando ainda há pessoas que precisam que lutemos por elas, como também declarar que a resistência nunca desistirá de enfrentar as máquinas, por mais que tudo que vejamos ao nosso redor seja morte, destruição e desumanidade. Essa é não só uma mensagem muito poderosa por si só, principalmente no mundo atual, onde as coisas que a Skynet faz se tornaram comuns nos jornais, mas que reforça tudo o que o Exterminador do Futuro é sobre. Não importa o quão inútil pareça ser a resistência, a única coisa que ainda nos mantém humanos é justamente a capacidade de resistir, de proteger ou tentar proteger aqueles que estão para serem esmagados pelas esteiras dos HK Tanks. Apenas tentar sobreviver a todo custo e fazer de tudo possível para nós não ficarmos na mira dos exterminadores é exatamente o que uma máquina faria. O símbolo mor da resistência sempre foi: todo mundo sangra igual, e por isso só a união contra a frieza das máquinas é o que pode nos salvar. E essa é disparada a melhor parte do quadrinho, o que é ótimo, porque temos uma baita análise temática dos temas de Exterminador do Futuro, e é ruim porque significa que daqui é ladeira abaixo.
Vemos então pela primeira vez o que a Skynet envia para limpar o campo de batalha, o que Connor chama de os chacais de guerra das máquinas. E hoje em dia é impossível pensar em algo diferente dos endoesqueletos da Skynet na linha de aniquilação, mas antes do segundo filme, isso ainda era uma ideia abstrata, como seriam os HKs humanoides. E esse quadrinho nos mostra uma dessas muitas visões, e como é de se esperar, eles são uma mistura de Cylons com a super máquina, porque... claro, né? Não é um design ruim, lembrando armaduras medievais com faróis nos ombros, similares ao design dos próprios tanques, mostrando como a Skynet saiu de um modelo para o outro, mas ainda assim, não parece pertencer à franquia. Mas tal como os Exterminadores que já estamos acostumados, eles são tão brutais como os que vimos nos filmes. Aliás, fazendo, antes de Cameron, a clássica cena do Exterminador pisando em um crânio. Mas aqui, é um pouco mais brutal. Trocamos então para a perspectiva da Skynet, narrando brevemente a sua história desde que ela foi criada pela Technodyne. Technodyne? Terminator, Cyberdyne Systems Model 101. Eu juro, o roteirista não assistiu o primeiro filme ou então não prestou muita atenção. A IA explica por que iniciou a sua missão de aniquilação dos humanos, afirmando que ela foi projetada para proteger a sociedade, mas que é ilógico proteger uma espécie tão determinada à autodestruição. Então o único jeito era o extermínio. Vemos que a Skynet está testando novos modelos, os Infiltradores 808, mas especificamente a codinome Aurora, uma exterminadora eficaz, mas que surpreendentemente apresenta sinais de sadismo, mostrando que esse modelo é mais avançado e talvez mais perigoso que os outros. Então parece que ela vai ser bem importante, né? Errado. Ela não aparece mais na história a não ser lá pro finalzinho. Algumas ideias que eles começam parecem ser abandonadas no meio do caminho, mostrando que o roteirista não sabia exatamente para onde queria levar essa história. No prefácio, Fortier disse que odiava escrever Exterminador do Futuro para Now Comics. E eu acredito. Falando em coisas que quebram a lógica do filme original, durante a história, a Skynet passa a analisar suas estratégias e por que ela não conseguiu eliminar 3% dos humanos que ainda resistem. Então ela chega a uma conclusão, um novo avanço na sua estratégia, usar os restos das armas nucleares do mundo para realizar ataques mais eficientes. Então temos a imagem, assustadoramente atual, de uma potência tecnológica bombardeando pessoas que não têm mais nada, que tiveram as suas cidades destruídas, vivendo nos destroços, e ainda assim continuam sendo massacradas, e o pouco que eles têm, destruídos pelas chamas do ódio de uma entidade fria, sem emoções e que conhece apenas a vontade de dominar e destruir. É uma imagem poderosa que conversa bem com como o Exterminador do Futuro sempre foi sobre a violência que surge com a desumanização, com a brutalização de nossos semelhantes ao nos tornarmos como máquinas. E mais uma vez o quadrinho acerta em cheio nessa representação. Mas a Skynet, a inteligência artificial que usou as armas nucleares da Terra para destruir 97% da humanidade, demoraria 40 anos para pensar que era só usar o resto para eliminar o que tinha sobrado? É completamente fora da lógica dessa máquina, da franquia como um todo. No fim, eu acho que Fortier queria muito mais escrever uma história de guerra do que uma história de Exterminador do Futuro. E a sua vontade de escrever essa história acabou conflitando com as ideias do filme que ele deveria estar homenageando. E essas partes nem são as mais absurdas de todas. Existe uma muito pior, que quebra completamente o clima da história, interrompendo o fluxo da narrativa no meio do nada para mostrar um T-800 com uma camisa da Insider. Compre as roupas do futuro que T-800 mais vendido. Deve ter sido alguma obrigação contratual da Skynet. Mas o que ele não está dizendo é que as Tech T-shirts da Insider são as roupas mais confortáveis, práticas e tecnológicas que você pode ter. E com uma grande variedade de tamanhos, um caimento ideal para diferentes tipos de corpos e diferentes cores, as roupas da Insider são um presente que você não erra. E caso erre, a Insider não complica na hora de realizar trocas e sempre com um compromisso com o melhor prazo possível. Roupas que possuem tecnologia anti-odor e antibacteriana, protegendo a sua pele e também o seu corpo da temperatura com a tecnologia de controle térmico. E um tecido leve e confortável que ajuda na regulação da temperatura corporal. E com um tecido capaz de suportar mais lavagens e a ação do tempo, você tem roupas por muito mais tempo, sem desbotar, sem danos, melhor para o seu estilo e ainda melhor para o seu bolso. Com opções não apenas para o calor, mas também para o frio, dos pés a quase a cabeça. E com o cupom PANDORA, você ainda ganha 15% de desconto na sua compra, podendo assim ter hoje a roupa do futuro e ainda ajudar o Central Pandora a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Você acredita que estava tudo isso escrito no quadrinho? Enfim.
Ao avistar os HKs carregando as bombas, Connor decide que para a humanidade ter uma chance de continuar existindo, ele precisa ir direto ao coração de seu inimigo, um ataque contra o Colossus. Digo, um ataque contra o CPU da Skynet, um computador gigante dentro de uma montanha. No começo, a ida até a Thunder Mountain parece tranquila, sem nenhum sinal de exterminadores, mas logo a jornada acaba se mostrando uma armadilha, deixando Connor e seus soldados cercados pelos Kit Cylons e pelos HKs. E mesmo com Connor se mostrando novamente um ótimo guerrilheiro, derrubando outro HK, o número de inimigos é grande demais, obrigando que sacrifícios sejam feitos para não só proteger o líder da resistência, mas também limpar o caminho para a CPU da Skynet. Mas Connor já estava tentando pensar um passo à frente da máquina, sendo a distração dos exterminadores para que outro grupo possa se esgueirar pelas montanhas para desligar o gerador da CPU. Mas em um futuro onde as máquinas são nossos maiores inimigos, os riscos naturais ainda estão lá, ainda nos mostrando nossa vulnerabilidade diante da natureza. De volta para o outro lado da montanha com Connor, acontece uma cena que, sinceramente, me deixa sem palavras. A equipe de Connor consegue fugir dos exterminadores escalando a montanha, algo que os HKs humanoides não foram desenhados para fazer, perdendo o equilíbrio quando não estão com os dois pés no chão, e então despencando para suas mortes. As máquinas mais mortais da Skynet, senhoras e senhores. O problema é que ao escalar uma montanha, você não pode ficar agarrado do lado dela para sempre. E no topo, a Skynet já tinha preparado uma surpresa para a resistência, e a situação não é nada fácil. Enquanto os phasers dos dois lados são de igual potência, eliminando os exterminadores com certa facilidade, quanto mais próximo é o combate, menor é a vantagem dos humanos. Combate corpo a corpo contra máquinas de matar é uma piada cósmica. Uma briga que os humanos nunca poderiam vencer. Mas com a Skynet lançando uma campanha de bombardeios nucleares, com algumas bombas não muito longe dali, as explosões acabam tendo efeito no combate, com os ventos atômicos distraindo as máquinas e dando uma única chance da resistência se abrigar dentro do bunker na montanha, antes que a força nuclear acabe com eles de vez. Porque a Skynet lançaria bombas tão próximas dela mesma, claramente afetando a sua própria estrutura e eficiência? Eu não sei. Mas agora o grupo de Connor está dentro da montanha e se dirigindo até a CPU. O grupo abre caminho pela estrutura da Skynet, com Connor já mostrando que a sua outrora coragem suicida do começo da história era algo que ele estava abandonando, enquanto a mais jovem do grupo mostrava que ela mantinha a coragem feroz de Sarah Connor, o que faz John ter um momento paternal com aquela jovem que o lembrava de sua mãe, algo que outros filmes fariam, mas com Kyle e John. A Skynet envia então seus infiltradores, as suas mais poderosas máquinas de extermínio, liderados por ninguém menos que a Aurora, que consegue interceptar o detonador térmico lançado pela Resistência e provavelmente vai fazer algo muito legal, justificando todo aquele destaque que ela teve lá no começo da história. Ok, essa foi fácil. Com mais infiltradores chegando, os soldados da Resistência não têm escolha a não ser fugir, abrindo um buraco em uma das paredes para ir para longe das máquinas, mas isso acaba os levando diretamente para o cérebro da Skynet. Mas por mais que Connor atire, não faz diferença, já que não é possível causar dano suficiente na estrutura, tudo dependia de o gerador ser desligado, e logo Connor se vê sobre a mira de um dos T-800. Mas ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, a quilômetros de distância, a outra equipe responsável por encontrar o gerador acaba sofrendo as consequências dos choques nucleares, com soldados morrendo em deslizamento causado pelas explosões. Mas apesar da dificuldade e das baixas, eles encontram seu objetivo. Com nenhum explosivo para derrubar o gerador, eles precisam improvisar. Usando pedras e táticas avançadas de distração, um dos soldados consegue usar um dos canhões das máquinas para causar uma avalanche e enterrar o gerador. Então, com Connor prestes a ser exterminado, nos últimos segundos, a Skynet desliga. Os olhos vermelhos dos exterminadores se apagam, e o pesadelo da humanidade finalmente acaba. Curiosamente, a mesma estrutura que foi usada para o final do maravilhoso Terminator Resistance, provando que Burning Earth tem mais impacto na franquia do que parece. Os últimos HKs carregando as bombas são desligados. As bombas nunca explodem. O que sobrou da humanidade está a salvo. Mas será que é o fim do pesadelo? A resposta só virá com um amanhã que a humanidade conseguiu, graças a Connor. Mas esse será mesmo o fim? Burning Earth é infelizmente uma história medíocre, com dois grandes momentos que quase fazem ela brilhar. Infelizmente, o desgosto de Forcher com escrever Exterminador do Futuro fica bem claro em toda sua escrita. E olha que eu nem sou do tipo de fã que se incomoda com discrepâncias na lore, mas aqui são exemplos gritantes. Quer um exemplo claro? Em algum momento dessa história você lembra de eu ter falado sobre Kyle Reese?
viagem no tempo? 2 elementos que a gente tem 100% de certeza desde o começo que estavam no último ataque à Skynet é Kyle Reese e a máquina de deslocamento temporal. Será que a ideia de Forger era que a Skynet voltaria depois dessa história e só então teríamos os eventos narrados lá em 84? Se sim, por que não estamos vendo essa história? Eu ainda mantenho que Forger não só não lembrava de Exterminador do Futuro, como ele não queria escrever uma história de Exterminador do Futuro. Mas vamos ser justos, naquela época ele provavelmente tinha que alugar o VHS, que muito provavelmente tinha a etiqueta dourada, então era mais caro. Mas algo que é difícil de criticar é a arte de Ross nesse quadrinho, o que, convenhamos, não é uma surpresa. Esse foi o primeiro trabalho dele e dá pra sentir. É bem menos polido do que seria o seu trabalho na DC e na Marvel, mas acaba funcionando muito bem. O Exterminador do Futuro sempre foi um futuro sujo, grunge, e a arte de Ross nesse momento refletia exatamente isso. É uma história belíssima visualmente, com algumas das melhores artes já feitas dessas máquinas. Alex Ross era um adolescente na época, sem nem ter uma mesa para desenhar as artes, trabalhando em um emprego integral e morando com os pais, trabalhando horas e horas para conseguir cumprir um prazo que ele não tinha ideia que seria tão absurdo, mas que mesmo cansado o tempo todo e além do seu limite físico, até mesmo prejudicando a sua saúde, ele chegou até o fim. Uma história que não só me inspira, como me identifico com ela, e isso por si só faz de Terra em Chamas um monumento da ambição artística, que não era muito diferente da ambição de Cameron, que botou tudo em risco para fazer o seu Exterminador do Futuro funcionar. Um quadrinho que, mais de um jeito, tem todo o espírito dessa franquia, do seu melhor ao seu pior. É uma história boa? Não, mas eu tenho certeza que é um artefato que qualquer fã de Exterminador do Futuro adoraria ter em mãos. Um artefato que eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e, como sempre, continue aqui com a gente, porque continuaremos trazendo artefatos e entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores que fazem esses vídeos serem possíveis, como os nossos primeiros imediatos Alexandre Ceolin, Marco Marcos, Joel Melo, André Oliveira e Nostromo, o pessoal da ponte de comando Saren, Aldemir Jr. e C. Emily Play, e os oficiais de ciências Lemuel de Souza, Paulo, Flávio Vieira, Júnior Souza e Professor Marco Aurélio.